no reino de Deus, primeiramente você precisa descer. Primeiramente você precisa servir. E o interessante aqui é que quando Paulo ele está falando a respeito disso, usando o exemplo de Jesus, nós vemos que Paulo ele diz, olha, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele se tomou forma de homem. E tomando forma de homem, ele tomou forma de servo. E sendo servo, ele sofreu a morte. E Paulo faz questão de mencionar qual foi a morte a qual ele passou, dizendo que ele passou pela morte de cruz. Porque naquele momento Jesus se colocou em lugar de um maldito. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Jesus do trono para a cruz. Os santos dos santos agora se colocou em posição de maldito. Mas também está escrito que o Deus Pai o exaltou. Quando você sofrer afronta, suporte a afronta. Quando quiserem te humilhar, suporte, não revide. Jesus ele suportou a afronta e a humilhação, mas por fim Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E é por causa deste nome que nós estamos aqui, juntos e reunidos para adorar e cultuar a esse Deus que nos salvou. No momento certo, Deus, Ele vai lhe exaltar. Suporte a prova, suporte a luta, suporte as batalhas. Sabemos que não é fácil. Jesus mostra isso no jardim de Getsêmani, naquela oração onde ele está com pavor e angustiado. Mas a Bíblia disse que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente, então não mude, não saia da posição por conta que estão lhe escandalizando, não. Não saia da posição porque estão lhe caluniando, não. Não saia da posição porque não lhe deram a paz do Senhor, não. Não saia da posição porque você acha que não está sendo notado. Há um Deus no céu que os olhos dele é como chama de fogo. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece cada palavra que sai da tua boca antes mesmo de você falar. E aqui o apóstolo Paulo vai falar, sendo em forma de Deus. Eu quero que você entenda hoje a respeito do que o apóstolo Paulo, ele introduz aqui dizendo, olha, sendo em forma de Deus. Ele está dizendo, olha, Jesus, ele é o Deus todo-poderoso e majestoso. Ele é o soberano. Em João, no capítulo 12, no versículo 41, ele vai dizer assim: Isaías viu a sua glória. E nós vamos ver isso no capítulo 6 de Isaías, quando ele olhando, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Jesus estava sentado em um alto e sublime trono. Aonde, igreja? De novo, aonde? Jesus estava assentado em um alto e sublime trono, cujo o seu manto enchia o templo. E Isaías diz: eu vi serafins que voavam de uma parte para outra. E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 os pés e com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua majestade. É interessante que os anjos, eles não estão falando para o trono. Eles não falando diretamente para o que está no trono, não. Eles estão proclamando uns aos outros que o que está sentado sobre o trono, ele é santo, santo, santo. Era como se os anjos estivessem cobrando santidade uns dos outros diante de Deus. E cobriu os rostos e cobriu os pés. Isaías, quando viu esta visão da glória, da majestade, de tamanha santidade, ele disse: ai de mim, porque tenho os lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei, eis que eu vou perecer. Existem pregações por aí fora, que é para encher o ego do homem.
a ponto de as pessoas ouvirem dizer: eu mereço, eu posso. Isaías, quando viu a santidade, a glória, a majestade, ele disse: ai de mim, porque eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei. Nesta noite, tenha convicção de uma coisa: você não vai sair daqui soberbo, arrogante, achando que é e nem que merece, não. Mas você vai sair daqui sabendo que é indigno, mas teve um Deus no céu que olhou para você e disse: é meu. Você não merecia, você não era digno. E ele não fez isso, ele não teve motivo para fazer isso por nós, não. A Bíblia diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores, não merecíamos. Mas o amor de Deus por nós foi tão grande, tão lindo, que esse Deus tão majestoso e tão poderoso, ele foi necessário tomar uma atitude radical para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Mas deixa eu continuar falando para você a respeito desse Deus tão poderoso, que foi encarnado. Em Isaías 40, ele vai falar a respeito de Jesus, dizendo: ele é aquele que mediu com a concha das suas mãos todas as águas. A água doce, a água salgada, todas ele mediu na concha da sua mão. Os céus ele mediu a palmos. Às vezes nós olhamos para o céu e dizemos: é infinito. Não. Para ele mediu a palmos. Porque aqui Deus, ele nos coloca no nosso devido lugar. Não há homem que queira se exaltar e muito menos ter orgulho de si mesmo diante desta glória. Deus, olhando para todas as nações da terra, em Isaías 40 vai dizer: e todas as nações são como para ele uma gota d'água em um balde, e como um pó numa balança. Você sabe quando enche um balde d'água e derrama e fica várias gotas nos cantos? Nós só somos uma daquelas. Todas as nações diante da glória de Deus. O pó da balança, quando pesa algo e tira, ainda fica aquele pozinho. Todas as nações que se acham poderosas, todas as nações que se acham potências, todas as nações, a Bíblia vai dizer que Deus disse: para mim todas as nações são como o pó da balança, como uma gota d'água no fundo do balde. E em Isaías 40, Deus ele continua dizendo e colocando o homem no seu devido lugar. Olha o que Deus disse: todas as nações são como nada diante dele. Ele a tem a menos do que nada. Não é o teu valor, não. Mas Deus está dizendo aqui que diante da soberania, da glória, do poder dele, quem é eu e quem é você? Quem somos nós? É por isso que em Isaías 43:13 ele vai dizer: antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo ele, quem impedirá? E eu tenho uma notícia de Deus, uma palavra de Deus para te entregar nesta noite. Esse Deus todo-poderoso hoje, ele olha para você e te diz: eis que eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Você não vai sair daqui achando o teu problema grande, mas você vai sair daqui sabendo que o Deus que você serve, ele é grande, ele é tremendo e poderoso, e que nada